Ela atende ligações, responde e-mails no seu lugar, faz traduções para várias línguas, realiza buscas e pesquisas e, mais do que isso, ela é capaz de comparar e analisar dados, construir textos, compor música, poesia, criar imagens. Estamos falando da inteligência artificial que está em todas as rodas de conversa, colocando novos desafios para a gente. Na verdade, ela não é novidade. Existe desde a década de 50, mas de 2012 para cá, ela vem evoluindo numa escala exponencial. E mais recentemente, uma grande mudança. Qualquer um pode acessar e usar a inteligência artificial em várias plataformas e dispositivos. Por isso, nós preparamos 2 entrevistas especiais com quem entende do assunto. Walter Longo, publicitário, empreendedor digital, futurista. Essa entrevista será exibida na próxima semana. E Alexandre Del Rey, professor, pesquisador, sócio fundador da A2AI, International Association of Artificial Intelligence, Associação Internacional de Fomento à Aceleração de Tecnologias ligadas à IA, e nosso especialista colunista em Febraban Tech. E quem está aqui comigo para a nossa primeira entrevista é o Guilherme Borini, da equipe de eventos da Febraban e um dos jornalistas responsáveis pela curadoria do conteúdo de Febraban Tech. Obrigada, Guilherme, pela presença, por me ajudar aqui na entrevista com o nosso grande Alexandre, especialista. Alexandre, obrigada pela presença. Prazer é todo meu, sempre é bom estar aqui. Bom, Alexandre, quero que você comece explicando para a gente por que esse tema está entrando tanto no nosso dia a dia. Olha, Mona, é um tema que está nas rodas de conversa, não à toa, né? Porque está mudando muito, não só a maneira com que a gente pode usar essa tecnologia, como vai mudar os empregos, vai mudar a maneira de fazer negócios, né? Nós estamos passando por uma revolução, né, que estava um pouco silenciosa no começo. Agora está todo mundo falando de inteligência artificial. A gente já usa a inteligência artificial, né? Quando recebe uma recomendação de um filme, por exemplo, a gente está lá recebendo por um algoritmo de inteligência artificial. Quando a gente usa as redes sociais, né? Todo aquele conteúdo que a gente consome já é mediado, já é organizado por inteligência artificial. Os algoritmos? Os algoritmos da inteligência artificial. Né? Quando vai para a área de saúde, os diagnósticos médicos, quando analisa imagem, muitos dos diagnósticos já são feitos por algoritmos de inteligência artificial. Na agricultura, para reconhecer problemas em termos de pragas, em termos de mudanças climáticas, isso são abastecidos com algoritmos. Então ela já está em toda parte e o que está mudando muito são as novidades. Tem novas aplicações, Mona, e acho que você deve ter ouvido, o nosso colega que está ouvindo, a nossa colega que está nos ouvindo, deve ter já ouvido falar do ChatGPT. Né? Vamos falar disso, né? E muitas coisas novas. E é isso que eu acho que está trazendo mais atenção do público, porque dá para fazer tantas coisas tão legais e com uma facilidade maior, né? Isso está mais democrático. A gente vai explorar isso ao longo do assunto, só que eu acho que esse é o grande motivo. Inteligência artificial virou pop agora, né? Tá todo mundo falando IA é pop. É, que nem o agro é pop, inteligência IA é pop. Antes Exatamente. Era uma conversa para iniciados, né, Gui? Exatamente. Alexandre, começar por uma pergunta básica, voltar um pouquinho então. O que é a IA e qual foi a evolução que ela teve nesses últimos anos, chegando agora nesse estágio que a gente está? Guilherme, essa é uma pergunta importante, isso gera muita confusão. O nome eu diria que é um nome provocador, né? A gente fala de inteligência artificial, já remete à inteligência humana. Agora, a definição de inteligência artificial tem mudado ao longo do tempo, né? E em 1950, quando o termo foi cunhado, quando foi colocado esse termo para essas tecnologias, ele queria dizer a parte da simbologia da inteligência artificial. Quando a gente colocava lá, passava eletricidade, não passava 0 e 1, a lógica simbólica, aquilo era IA naquele momento. O que mudou? Né? De 1950 para 80, essa época eu já peguei, era programador júnior aí no começo da programação, ele chamou de inteligência artificial os sistemas especialistas. A gente coletava lá um monte de informação, guardava num banco de dados, colocava regra. A pessoa fuma, a pessoa ela não faz exercício, a pessoa ela tem uma alimentação desbalanceada. Com tudo isso, ela é muito provável que ela tenha diabetes ou que ela tenha hipertensão. Era um conjunto de dados, coletava informação, pegava uma regra e dava um diagnóstico. Isso era inteligência artificial nos anos 80. De 2000 para cá, mudou muito a definição. A gente fala de inteligência artificial
com coisas ligadas a machine learning, esse nome estranho, né? Quer dizer aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina é coletar dados, pega dados e extrai as relações, as informações dos dados. Então ele não precisa perguntar para mim do que eu gosto, ele vai olhar lá os filmes que eu assisto no Netflix e vai perceber, o Alexandre e vai te oferecer filme na plataforma. De ação. Porque ele fez o quê? O Alexandre assistiu esse filme de ação, assistiu esse filme de ação, assistiu esse filme de ação, juntou esses dados, ele viu que ele assistiu poucos filmes de outras categorias e falou, olha, aprendeu com isso, me recomenda os dados, com os dados que ele tem de mim, os filmes que eu tenho mais chance de gostar. Isso que eu chamo de aprendizagem de máquina. E de 2012, 2013 para cá, que foi o boom, nós começamos a ter capacidade de usar um tipo de aprendizagem de máquina que a gente chama de Deep Learning, nome mais difícil ainda, que a gente chama aprendizagem de máquina profunda. O que é a aprendizagem de máquina profunda? É você pegar muitos dados, usar um modelo que imita o cérebro humano, chama redes neurais, e fazer várias transformações com esses dados de um jeito que nós mesmos, nós humanos, temos dificuldade de entender. As máquinas fazem tantas transformações de dados, ela fala, o básico, dado que ele gosta disso, mais isso, ele tem esses hábitos, ele tem esse poder de compra, junta tanta informação e conclui algo. E essa conclusão, ela tem melhorado muito em termos de assertividade, de acurácia, a palavra correta é. Né? Ela vai cada vez mais, com a quantidade de dados que a gente tem, acertar as respostas. Ou seja, a máquina que pensa e que faz raciocínios quase, né? E tudo muito rápido, né, Alexandre? Esse também é outro ponto, né? A velocidade é impressionante, assim, tudo isso que você falou, mas muito rápido, né? Que acho que isso também impressiona muito, né? Pois é. A máquina, indo para o ponto que a Mona trouxe aqui, sobre essa velocidade e acurácia, né, dos dados, ela pensa. A máquina não pensa exatamente como os humanos, né? Tem uma diferença, ela faz probabilidades, ela faz estatística, ela mistura esses números, isso dá a impressão que chegou à mesma conclusão, mas o caminho que ela chega é muito diferente. E aí, indo para o comentário do Guilherme, a grande diferença de quando isso começou a ser estudado em 50, em 80 para agora, é o poder de processamento das nossas máquinas e a quantidade de dados. Então, o que não dava para se fazer antes, com as novas máquinas, com poder de processamento, com chips de CPUs, de GPUs, né, de processamento gráfico, né, e também a quantidade de dados, aí sim a gente consegue fazer ótimas aplicações, e aplicações, se você não sabe como funciona, parece até que é mágica. Mas não é possível que nós temos um algoritmo que consegue fazer isso. Alexandre, vamos então dar aqui alguns exemplos. Assim, tem vários tipos de IAs, né? Com diferentes capacidades e habilidades, entendo isso, né? A Alexa, por exemplo, que está na vida de muita gente, né? E outros assistentes virtuais, eles são qual tipo de IA? Mais ou menos inteligente, né? Para brincar com a inteligência virtual. A gente tem outros exemplos, a gente vai falar de hoje, assim, né? Quais são esses tipos de IA que estão na vida da gente? Olha, pergunta também muito boa. A gente tem vários tipos de IA e vários tipos de tecnologia. Eu falei lá dessa evolução dos sistemas especialistas, depois da aprendizagem de máquina, depois do Deep Learning, aprendizagem profunda. Agora a gente pode aplicar IA para visão computacional, por exemplo, para enxergar imagens. Nós podemos aplicar, no caso da Alexa, para compreender a linguagem humana. Então a gente fala com a Alexa entende e transforma aquilo num comando, numa sequência de coisas. Liga sua luz, bota uma música, né? A gente pode ter uma inteligência artificial que identifica padrões ou que repete de uma maneira bem estruturada processos repetitivos. Manda aquele e-mail, só troca o nome, pega a informação do pedido de compra. Tudo isso, a gente tem tipos diferentes, tecnologias diferentes que podem trazer esse tipo de aplicação. Então o que é legal a gente vê aí muita gente falando agora da que a gente chama de IA generativa, inteligência artificial generativa, que é aquela inteligência capaz de gerar conteúdos, seja texto, pede para escrever um poema, pede para escrever um e-mail, pede para escrever uma recomendação, ou imagens, vídeos. Não, faz uma imagem com essas características. Isso tem encantado o mundo, porque não só é possível fazer isso, como o resultado disso está ficando muito bom. Está ficando muito bom os textos produzidos por inteligência artificial. Muito bom
as imagens. A gente vai produzidas, testar aqui, né? viu? Você sabe, né, Alexandre? Sim, sim. Nosso Alexandre, que preparem-se, hein? A gente vai testar aqui. Estou sabendo que o Guilherme e a Mona Vamos guardar para daqui a pouco. aqui para testar aqui ao vivo, né, pessoal? Então, vamos mostrar para você, não é só falar, vamos mostrar como isso está sendo feito hoje. Antes de entrar na IA generativa, que a gente vai ver esse exemplo do ChatGPT também, eu queria falar um pouco do setor financeiro, né? É um dos setores que mais investe em tecnologia. Esse ano aqui, a projeção é que ultrapasse a casa de 45 bilhões de reais. E as tecnologias, uma delas que tem sido investida é a inteligência artificial também. Então a gente fala de cibersegurança, de nuvem, e a IA sempre está também nesse bolo de tecnologias também. Então eu queria entender de você um pouquinho mais, onde que a IA está já nesse setor financeiro, nos bancos? Ela está mais na parte de personalização de serviços, está nos aplicativos? Onde que você tem visto mais isso e onde que tem um potencial também para uso da IA no setor financeiro? Eu acho que tem um potencial enorme e ela está já em quase toda parte, né? Não quer dizer que já está todo explorado, que dá para se fazer com IA, mas tem muitas aplicações bem interessantes. Desde a análise do crédito, que é algo muito comum hoje no setor financeiro, como análise de fraude. Quando você vê lá que alguém te ligou, bloqueou seu cartão de crédito, muito provavelmente esse trabalho iniciou-se com uma inteligência artificial que falou, olha, esse padrão de comportamento desse cartão não é o padrão daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, ela já identifica rapidamente. Como coisas mais novas, né? Os bancos digitais começaram a usar a inteligência artificial para agilizar toda a esteira de abertura de conta, de aprovação de documentações. Então, ele pega a informação, já transforma aquilo em digital, analisa se o rosto é de você mesmo, né? Faz a validação, vê se aqueles documentos são documentos verdadeiros. Então, dá uma velocidade no atendimento. Os chatbots, né? Tantos modelos de assistentes pessoais que conversam com você, direciona para o caminho certo, para o canal de atendimento correto, né? E também tem muitos produtos muito sofisticados. Tem banco trabalhando para analisar cadeias inteiras de fornecimento para ver como que pode ser melhorado os critérios de crédito para um conjunto, um ecossistema de negócios. Poxa, que legal isso, né? Você não está olhando para uma empresa, para um indivíduo, mas para uma cadeia de fornecimento, falando, olha, se eu ajudar toda a cadeia, eu trago negócios e eu consigo ofertar dinheiro de uma maneira mais barata, mais rápida, né? Então, eu diria que o céu é o limite. E com essa capacidade de personalização, nós temos aí mais IA generativa, né, que você personaliza os pedidos, tem mais uma nova sequência de inovação. Eu tenho certeza que os bancos, especialmente aqueles que estão aqui acompanhando aqui a gente, estão pensando em coisas novas ou vão pensar em breve. Bom, Alexandre, agora nós vamos falar da vedete da hora, que é o ChatGPT, né, que a gente já citou aqui, que é um dos modelos generativos que conseguem gerar conteúdo, permitem processar a linguagem humana e geram lá um monte de coisa. Queria pedir aqui para o Alexandre mostrar um pouco, fazer uma experiência eu aqui, prometi, como é que funciona, né? Na prática mesmo, para a gente parar só da teoria, né? E mostrar também como é que ficar funciona. falando como é que é e não mostra. Como já existe, né? Que acho que é legal. Primeiro eu vou colocar o meu dispositivo tecnológico mais antigo aqui, para poder enxergar direito aqui. Vamos abrir aqui o ChatGPT. O ChatGPT, para quem nunca ouviu falar, é um dos grandes modelos de linguagem. Ele foi treinado com o que há de melhor de dados humanos, né? Então a gente vai olhar, quando a gente fala de ChatGPT, ele já foi treinado com o que tinha de melhor na internet, no caso, de dados que foram acumulados até a versão mais nova, que usa o GPT-4, até setembro de 2021, se eu não me engano. Então tudo que tinha na internet até setembro de 2021, ele foi alimentado, tem de melhor lá. Além disso, eles estão criando ferramentas para usar esses mesmos modelos para usar a internet. Então se não saiu alguma coisa depois desse período, não tem problema. O sistema vai, consulta a internet, faz um entendimento, um resumo daquilo e incorpora naquela resposta. Então, eu trouxe aqui o modelo, né, o GPT aqui 4. Vamos fazer uma pergunta para ele aqui. Aí você está na plataforma, toda a plataforma, né? aqui, né, da OpenAI, é uma das ferramentas disponíveis, tem várias sendo criadas. A Google tem a dela, a Microsoft está incorporando a OpenAI, né, a Hugging Face, uma série de outras. Essa aqui é a mais famosa, por isso não vamos entrar nelas aqui na da OpenAI. Olá, ChatGPT, vamos falar com ele, né? É simpático, né? Para ele não ficar bravo comigo, né? Só esclarecendo, Alexandre, a OpenAI é a que criou o ChatGPT, né? Que é esse que a gente está falando. Exato. Né? Foi a criadora do modelo GPT, né? Desde o primeiro,
né, que vem evoluindo, né, 2018, depois 2019, 2020, e em 2022 ela lançou o ChatGPT, e em março ela lançou a versão 4 do GPT, né, que é o modelo de linguagem que está por trás do chat. Então, essa mistura aqui do ChatGPT, se você olhar lá na Febraban Tech, tem um artigo que eu falo quais são as novidades do ChatGPT, e uma delas é a interface de chatbot todo mundo conhece, né? Uhum. E também aqui tem um modelo de linguagem mais novo, né? O GPT-4, nós estamos falando aí de poder interagir com coisas externas, como internet ou coisas do gênero, e muito interessante, uma camada de segurança, vamos dizer assim, de garantir que as respostas fiquem dentro do que a gente acha aceitável. Não vai sair falando mal ou bem de uma determinada religião, ou falar especificamente de etnia. Ele tem um trabalho também importante de ética embutido. Vamos perguntar para ele o que ele recomenda para investir em renda fixa? O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. Ou vou falar um alô para ele, olá, ChatGPT, você poderia, né, me ajudar passando algumas opções de investimento em renda fixa? Vamos ver se ele me ajuda, vai. Olha lá, começou, olá, claro, ficou feliz em ajudar. Renda fixa. Renda fixa é uma classe de investimento que visa proporcionar retornos previsíveis e mais estáveis em comparação ao investimento de renda variável. Aqui estão algumas opções, olha lá. Tesouro Direto, legal. Tesouro Direto é um programa do governo brasileiro, né? Compra títulos públicos federais pela internet, existem diferentes Que títulos, rápido, hein? Né? Olha aqui. Ele está lá, né? Ele pensa e já digita e escreve. Deu outros. O CDB, né, que a gente conhece. O que é o CDB? O Certificado de Depósito Bancário. Quem não sabia o que significava a sigla, né? Ele já sabe, já explicou. Ele financia, eles oferecem rentabilidade atrelada a indexadores, Selic, PCA, que são índices de inflação, né? Os letras de crédito, né? Para o agro também, olha que legal. Né? Instituições vinculadas a crédito imobiliário. Debentures. Ele está dando aí opções. Aí você fala assim lá, por exemplo, pode ser uma segunda pergunta, como faço para investir no Tesouro Direto? Pode. Aí ele vai te dar o passo a passo? Ele pode dar o passo a passo, ou eu posso perguntar para ele, tipo, quais são os riscos. Posso pedir para ele montar uma tabela para mim, né? De riscos e oportunidades, você vê? E enquanto a gente está falando aqui, ele está trabalhando por nós, né? Está dizendo direitinho, explicando, né? Eu posso dar parâmetros. O ChatGPT, para quem está nos ouvindo e está vendo aí ele escrever agora aqui, ele foi alimentado com essas coisas na internet, só que ele é muito sensível ao que a gente pergunta. Então, depende do tipo da pergunta que a gente faz, ele vai me levar para um lado ou para o outro. Até ele está dizendo aqui, para obter orientações específicas, vai precisar do meu perfil, do meu objetivo. Sabe o que eu queria que você perguntasse? Por exemplo, aqui é uma coisa, essas informações certamente estão em várias corretoras, em vários bancos e tal. Mas um poema original, por exemplo, se fosse escrever um poema para mim. Vou fazer. Faça um poema. Que é, né? Essa parte de criação. Para Mona, usando alguns destes investimentos como tema, né? Nossa! O poema deve rimar, né? O que mais? Tá bom? Bom. Vamos lá, então, hein? Vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? Ele está construindo. Mona, um poema em renda fixa, vou tramar. Nesse universo de investimentos, a beleza vou destacar. Do Tesouro Direto, navegamos com amor. Com um farol brilhante é ao nosso redor. Tesouro Selic, nossa base e alicerce. Juntos, caminhamos com a firmeza e convicção em nossa prece. Não sei se tá o melhor poema, né? Até porque foi meio desafiador fazer. A parte de rimar, ele acertou muito, né? Vamos combinar. Pô. Mas misturar dois assuntos difícil, né? Poesia lá, letras de crédito, lá, feito flores no campo a crescer, com a isenção de impostos, nosso amor pode florescer. Olha que bonito, né? Como é que é isso? Você viu? Com isenção. LCAs, feito flores do campo a crescer, com isenção de impostos, nosso amor pode florescer. Olha, muito legal isso, hein, Mona? Gostei do poema, vai. Agora, Alexandre, e se eu pedir, se a gente pedir para ela fazer uma pergunta para você nessa entrevista,
que acontece? Vamos fazer esse Vamos teste? perguntar, vamos lá. Boa. Vamos... Assim, o Alexandre Del Rey está numa entrevista na Febraban. Me faça uma pergunta desafiadora. Del Rey. Vocês estão me ferrando aí. Vamos convidar. Vai fazer Vamos lá. Uma pergunta, participar da entrevista também. Na Febraban. Meus amigos Mona e Guilherme me pediram para você me fazer uma pergunta desafiadora sobre inteligência artificial e o setor bancário, certo? Tá bom. Se você quiser facilitar, põe só IA. Só sobre IA já vai estar bem difícil. Então vamos vamos lá. Quero ver, ChatGPT. Manda uma pergunta difícil. Obrigado. Olha lá. Pergunta desafiadora sobre inteligência artificial no setor bancário. Como a IA... Poxa vida, olha lá. Agora me ferrou mesmo, hein? Como a IA pode ser aplicada para ouvir. identificar e prevenir potenciais crises financeiras e sistêmicas no setor bancário, considerando a interconexão entre as instituições financeiras e os riscos emergentes, como os decorrentes de mudanças climáticas, cibersegurança e evolução tecnológica. Tenho uma ideia. Já que você é um colunista especialista na plataforma, a gente dá um tempo para você pensar. E eu vou responder, mas vou responder a minha parte. A resposta. E depois eu vou fazer um artigo sobre isso. Mas eu acho que passa por aí. Nós temos um trabalho muito bacana sendo feito no Brasil, do Open Finance, né? E esse trabalho de compartilhar dados, o setor financeiro, a Febraban tem um papel importante nisso, de compartilhar dados, a gente poder usar esses dados para poder comparar sistemas, ecossistemas, é importante para essa resposta, né? Então, como você consegue fazer isso? Precisa dos dados, e por isso a importância de uma Febraban organizando um setor, ajudando o setor a trabalhar juntos, né? E aí, com essa inteligência artificial tão esperta e com os dados colocados, eu tenho certeza que nós conseguimos bons modelos de alerta, de prevenção. Vou escrever um artigo, aceitei o desafio, Guilherme, mas vai nesse caminho aí. Mas você vê que ela fez uma pergunta sofisticada, né? Bem Sim. sofisticada, assim, ela pegou vários aspectos, né? Mudanças climáticas, cibersegurança, evolução tecnológica, riscos emergentes da interconexão das instituições. Muito bacana. Olha, Alexandre, então eu quero saber qual é a capacidade dessa última geração do ChatGPT que a gente está vendo aí. Você pode fazer uma comparação aí com a capacidade do nosso cérebro? Olha, eu acho que a comparação entre humanos e tecnologia é uma comparação injusta, porque nós fazemos coisas diferentes, né, Mona? A gente tem algumas competências, os algoritmos, eles são muito bons em outras competências. Eu acho que o melhor dos mundos é a gente complementar essas competências, né? E aí tem um caminho virtuoso. Agora, indo em relação à sua pergunta, o que nós temos aí no ChatGPT, que dá para fazer algum tipo de comparação que faça algum sentido, é quando a gente fala de número de parâmetros, né? O cérebro humano, ele trabalha com sinapses, né? E essas sinapses no cérebro humano, elas estão na ordem de 100 trilhões a um quatrilhão de sinapses no nosso cérebro humano. E essas sinapses ligam neurônios naturais, né? O ChatGPT, né, o GPT-4, que está por trás do ChatGPT, ele também tem os neurônios artificiais e ele tem os parâmetros, que são números que dão a força dessas conexões neuronais artificiais. O ChatGPT, ele tem o GPT-3, esse número foi divulgado, né? Nós estamos falando em torno de 175 bilhões de parâmetros. Então, para chegar no mesmo nível do cérebro humano, tinha que aumentar 100 vezes. O GPT-4, esse número não foi divulgado, né, por questões estratégicas da OpenAI. Ele não divulgou o número de parâmetros. Tudo indica que é maior. O que são esses parâmetros que você está falando? O parâmetro, quando a gente fala de aprendizagem desses grandes modelos de linguagem, nós estamos falando de conectar informações. Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais claro. Quando a gente fala de Cruzeiro, Atlético e América, nosso cérebro dá um ping ali, ó, essas três informações juntas. Estamos falando de futebol mineiro. Se eu falar de Cruzeiro, Cruzado e Real, o mesmo Cruzeiro me chama a outras informações por causa do contexto, por conta das outras palavras que eu coloquei junto. Lembro da moeda brasileira. Falar de Cruzeiro, Andrômeda, né, Orion, tô falando de um outro tipo de cruzeiro, tá ligado à astronomia. Então, essas conexões,
elas podem ser fortes ou fracas. Quando ele pega a palavra cruzeiro e junta, ele percebeu que tem parâmetros que conectam com cada uma dessas outras informações. Se eu juntar, né, 2 ou 3 dessas informações do futebol, ele já acende lá um caminho promissor. Vai pro futebol que o assunto tá aí. Os dados todos que a inteligência artificial usa para montar a informação que ela vai te passar. É isso, o conteúdo que ela está gerando. E a importância relativa de cada dado com cada dado. Agora eu estou simplificando bastante, tá, Mona? Porque no mundo de, imagina, 175 bilhões de parâmetros. O que tem de informação conectada com que informação? O ChatGPT ele foi alimentado com tudo que tinha de melhor na internet. Patentes, blogs, jornais, informações científicas, informações que tem na internet. Aliás, a gente nem fez esse teste, assim, podia fazer um teste com foto ou música, né? Podemos fazer uma pergunta assim, me mostra uma foto do cartão postal de São Paulo, por exemplo. Então, aqui o ChatGPT, essa versão ainda não está trabalhando com imagens. No futuro virá. Tem outras ferramentas, talvez a gente dê tempo de explorar algumas que geram imagem. Agora a gente pode perguntar sobre referência. Quer perguntar sobre a referência de um filme, de uma música? Ou música. Música compõe, não compõe? Ele pode até compor uma música. Não é a ferramenta do ChatGPT, ele pode escrever uma letra de uma música. Né? Agora, para compor o som de uma música, tem outras ferramentas mais indicadas. O ChatGPT não faz isso. O GPT, especialmente, ele cuida de linguagem humana. Código, linguagem de qualquer uma das... Texto, né? Texto, de modo geral, né? Linguagem musical no sentido de matemática, ele entende também, né? Então, são linguagens humanas, não sons, né? No caso específico. Mas se quiser fazer uma pergunta aqui, né? Tipo, qual é o último, sei lá, qual é uma música famosa de quem? Música famosa de Tom Jobim. Ele vai saber, né? Como... E aí eu posso também até usar essa referência, né? Uma música famosa de Tom Jobim é Garota de Ipanema. Então lembrou? Conhecido no inglês, The Girl of Ipanema. Ele conta um pouquinho, fala. Então, o nível de conhecimento dele é amplo, né? Amplo do tamanho de uma internet. Olha, Alexandre, a gente está falando da muita coisa legal, né, parte boa, mas a gente pode falar também de erros. Né? A tecnologia, agora saindo só desse chat aqui, dessa específica, mas da IA como um todo. Ela pode errar, assim como humanos, como qualquer outro sistema. Como é que acontece isso? O que acontece quando dá o erro? De quem é a culpa, podemos dizer assim, e o que fazer? Como é que funciona nessa parte toda do desenvolvimento, a parte do erro também? Como é que ele está previsto nesse sistema todo? Então, é um sistema que ele está ligado a relações probabilísticas, né, Guilherme? E essas relações dependem do que eu alimentei o sistema. Se o sistema está mal alimentado, né, ele pode gerar erros. Se eu faço uma pergunta, depende do tipo da pergunta, eu posso induzir o sistema a me levar para uma resposta não adequada ou errada. Né? No começo, as versões anteriores do ChatGPT, né, eles tinham versões que tinham mais dificuldade, eles tinham menos informação, menos contexto, eles erravam mais vezes. Então, a gente não tem que cotejar com outros textos para saber se é verdade tudo que ele está escrevendo? Pensa, a gente até tem uma referência, sabe, tal, nós aqui, mas se alguém que está pesquisando sobre um assunto que ele não conhece, aí ele não deveria checar para ter certeza que o chat não está errando na resposta? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente tem que lembrar que essa é uma informação probabilística, e as versões até anteriores, ou depende da versão que você está usando, ele pode não saber, né? Então, aqui, no caso, eu perguntei quem é Alexandre Del Rey, não encontrou informação relevante do conhecimento da pessoa específica. Não encontrou? Não encontrou. Em outras versões, ele fala mais, pergunta da I2AI. O que é a I2AI? Engraçado ele não encontrar, né? Porque você tá em vários sites, em várias plataformas e tal. Eu já fiz testes com ele, né? Que ele trouxe informações equivocadas da minha pessoa. Aqui ele está falando a mesma coisa. A I2AI, Institute for Artificial Intelligence, não é isso. Fundado em 2017 também não é isso. Não foi para empresários do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Então ele está dizendo um monte de coisa aqui. Que não confere. Não confere. Ele pegou e juntou algumas informações que tinham mais probabilidade de acontecer e trouxe aqui para a gente.
Só que isso não necessariamente é verdade. Então o que a Mona está trazendo aqui para a gente, né, em termos de pergunta, eu tenho que usar essas tecnologias sabendo que não tem um ser pensante do outro lado, né, Mona? Porque, Alexandre, a gente viu aí, inclusive, na eleição, né? A internet, ela equaliza a informação. Então, entra a informação certa com informação fake news no mesmo nível. E se o chat vai buscar, né, tudo que está na internet, ele é capaz de pegar informações que, às vezes, não têm fundamento. Pois é, pois é. E aí, como é que isso vai evoluir? Vai melhorar? Então, isso já melhorou. Estou trazendo aqui a versão da 3,5. A 4 já está melhor, porque eles colocaram uma camada de segurança melhor, aprimorada, colocaram muito dos humanos olhando respostas adequadas e ajustando essas respostas, né? Então isso já tem uma evolução contínua, e quando você mistura elementos que conseguem pesquisar a internet, conseguem trazer a informação em tempo real mais a base de dados, você vai melhorando. Então, eu diria que é um problema hoje usar o ChatGPT para dar respostas precisas sem você conhecer aquele assunto pode dar problema, pode ser que você seja levado a acreditar numa informação, porque ele escreve muito bem, né? Muito. Ele escreve, olha lá, fundado em 2017, não, foi fundado em 2019. Não foi para empresários do Vale do Silício. Mas quem lê isso aqui pode pensar que é verdade. Tá certo. Tá certo. Eu vou acreditar nisso e vou replicar. Então, é muito importante eu saber exatamente o que dá para se fazer com essas tecnologias e o que não dá. Ele é um programa probabilístico. Se você conhece aquele assunto, você consegue analisar a resposta e falar, pô, tá adequado, tá correto. Se você alimenta ele com dados, né, o que o ChatGPT pode ser feito também é você colocar pedaço de texto aqui, pedir para ele resumir, pedir para ele organizar, pedir para ele responder sobre perguntas que você tem. Então você está alimentando o dado que você quer que ele responda. Isso também dá para fazer. Agora, eu tenho que saber o potencial que eu tenho, né, o que eu posso fazer com essas tecnologias e o que eu não posso. Acreditar que esse é um sistema inteligente do jeito que nós humanos somos não é a melhor maneira. Uhum. A gente tem que entender que é uma tecnologia que usa a probabilidade, que faz isso muito bem, né? E pode nos ajudar em muitas coisas. E também, né, se eu preciso de uma resposta precisa, eu tenho que usar os outros caminhos para pegar com um especialista, cotejar, né? Testar, comparar, né? E aí sim eu vou para um caminho melhor, mais seguro, eu diria. Uhum. Alexandre, voltando para o setor bancário mesmo, setor financeiro, como que a IA generativa traz realmente um diferencial? Você citou vários exemplos, a gente viu algumas coisas aqui, mas trazendo para o mundo real do setor, assim, onde é que está a possibilidade disso no uso prático mesmo no setor financeiro? Eu acho que tem muitos caminhos, tá? Um caminho que pode ajudar é justamente a gente alimentar esses modelos de linguagem com informações, com produtos do setor bancário de interesse. Né? Então vamos supor que eu tenho lá, sou um banco X, né, e tenho um conjunto de fundos que eu quero alimentar um sistema como esse que possa capturar as informações desse fundo e poder dialogar com meus clientes, com os meus consultores, né, para que aquilo tenha uma conversa mais fluida, que ele seja um auxiliar. O papel do ChatGPT hoje, a IA generativa, ele faz um papel muito bom de auxiliar você e toda vez que você precisa, deixa eu pegar os catálogos, deixa eu lembrar tudo que está aqui. Você tem um consultor e um cliente e um assistente como o ChatGPT, e pergunta lá, olha, o consultor do banco, ele conhece os produtos, ele fala, olha, eu queria que você fizesse uma comparação desses 3 produtos que eu sei que é bom para esse meu cliente. Faz uma tabela comparativa e entrega para o cliente. Fala, poxa, que rápido que foi isso. Ele não precisou pegar, anotar, fazer todo o trabalho manual, mas ele conduziu aquele sistema para gerar informações com base na base de conhecimento dele, da profissão dele. Eu tenho usado muito isso para ajudar a desenvolver meus artigos, para ajudar a pensar temas que eu posso explorar em diversas categorias, desde inovação, desde temas de palestras. Eu tenho usado para me ajudar a construir cláusulas contratuais que representam uma situação de risco. E eu vejo que no setor bancário a mesma coisa pode ser feita, né? Para criar conteúdo relevante que tenha a ver com a base de conhecimento do mundo financeiro. Uhum. Bom, gente, agora a gente sabe que o ChatGPT não é o único hype tecnológico do momento, não, viu? Nós temos também o Midjourney, uma ferramenta dentro da plataforma Discord que cria imagens a partir do nosso comando.
Alexandre, eu vou pedir para que você novamente possa demonstrar para a gente aqui. Ah, legal, Mona. Eu acho que o Midjourney e outras imagens, outras ferramentas de geração de imagens, né, usando inteligência artificial, estão no hype. O Midjourney é uma das mais famosas. Para você usar o Midjourney, ele é um pouco mais difícil do que o ChatGPT, porque você precisa entrar no Discord. Discord é uma plataforma de comunicação, né? Dentro do Discord, você precisa assinar o Midjourney. Agora, dentro do Midjourney, você tem que saber o idioma inglês e saber alguns poucos comandos para pedir a imagem que você deseja. Outras ferramentas, como o DALL-E 2, o Stable Diffusion, tem outros requisitos, alguns mais fáceis, alguns mais difíceis. Hoje ainda, essa geração de imagem, ela está no idioma inglês, infelizmente. Então tem que saber o idioma inglês. Agora, eu acho que no futuro isso vai mudar, viu, mano? Então tem bons olhos para o futuro. Eu vou fazer um pedido aqui, inusitado, aqui para mostrar, não é? Que o pessoal está criando lá. Vocês estão vendo um monte de imagem, as pessoas estão criando coisas no Midjourney. Eu vou pedir para o Midjourney criar aqui uma imagem, né? Imagine, né? Ou imagine, né? Aí eu vou colocar aqui o Midjourney criar o quê? A gente estava conversando entre ideias malucas, né? Eu falei, vamos pedir um rinoceronte, não um hino, né? Usando um cartão de crédito, né? Credit card, né? Para comprar uma Coca-Cola, né? Coca-Cola na floresta, certo? Uhum. Vamos ver, jungle, né? Jungle, escrevi aqui. Vamos ver se ele consegue, será que gerar uma imagem desse tipo? Eu vou até pedir para ele fazer uma imagem maior aqui para ficar bacana, né? 16:9 é uma imagem mais... E essas imagens que estão entrando são o que as pessoas estão pedindo aí. Estão pedindo agora em tempo real. Você vê quanta gente está usando esse negócio aí no mundo. Eu vou também pedir para ele colocar detalhado, né? Vou pedir alta resolution. 8K, tá bom? 8K. Vamos colocar aqui bright, né? Uma coisa mais... Eu posso pedir estilos diferentes, mas vamos ver o que ele vai gerar para mim. Vamos ver aqui. Midjourney tá lá pedir. Ele vai... Vamos ver, cadê a minha lista aqui? Vamos procurar ela aqui no meio. Por enquanto ele está seguindo os pedidos dos outros, ele né? Está seguindo o pedido dos outros. Vamos ver aqui. E você pede, é o prompt, né? É o prompt, que a gente fala... Agora, essa profissão do momento, viu, Mona? A gente fala do prompt engineer, essa capacidade de você fazer o pedido certo. Porque se você pede errado, aí você não consegue ter a resposta que você quer, né? Então, das habilidades que nós vamos ter que ter cada vez mais é pedir correto, né? A minha, ele começou, waiting to start. Agora acho que vai. Tá pensando. Tá pensando. E é legal de ver na prática, quando ele fala waiting to start, ele vai começar a desenhar, ó. Ele começou a desenhar aqui, ó. 0%, mas ele já deu um rabisco. Lembra que eu falei do caos? Isso aqui não dá pra reconhecer um rinoceronte daí ainda. Mas olha aí, 15%. Hoje eu tô começando já tem o rinoceronte ali. É um pedido complexo, né? Não é um pedido simples. Aí, 31%. Agora sim. Opa, ele tá aí. Lá. Tem o verde da selva lá. O verde da selva. Aí tá lá, né? O que aparece em 4 imagens? Porque ele vai me dar opções. Né? Olha, agora ele pegou lá o... Ele vai focando. Olha aqui, ele falou, pô, eu tenho que fazer... Ele com cartão de crédito, que só faltou a Coca-Cola. O cartão de crédito tá aqui, ó, 78%. Ó, ele mostrando aqui a Coca-Cola. Agora já é uma Coca-Cola. Então, pô, será que ficou legal? Não queria transformar esse... Ele trouxe aqui um tipo. Você viu que falou, pô, mas eu devia ter perguntado um rinoceronte em formato de humano, um desenho, porque ele pegou um rinoceronte real ali, né? Então eu teria que pedir melhor, né? Porque senão a coisa vai. Então vamos colocar aqui, ó, um último tentativa. Se você pedir uma coisa mais simples, um artista tocando saxofone. É muito fácil, né? Posso pedir. Vamos ver quanto tempo que ele demora. É o mesmo tempo que ele demora, viu? Mas você quer an artist playing saxofone em a Romero Brito style. Aí... Romero Brito style, daquelas beleza? cores. Não, vamos lá. Sim, aí eu dei um pouquinho mais de dificuldade para ele. Não vai ficar muito fácil. Não, para ver quanto tempo que ele demora. Ele vai demorar o mesmo tempo, porque o processamento, independente
do prompt, né, que eu falo do pedido, ele vai demorar o seu tempo para gerar do zero a imagem que eu pedi. Então, essa é a sacada. E quando a gente fala de prompt engineer, é justamente essa capacidade de a gente fazer pedidos corretos, né? Se a gente não faz o pedido direito, né? Aí a gente não tem a resposta que a gente quer. Tá saindo, Ó, né? o Romero Brito vai ficar feliz ou triste comigo ali. Ele pegou uma imagem do saxofonista, né? Não terminou, tá terminando de montar. Dá um estilo do Romero Brito com saxofonista. 4 deles. Aí eu posso escolher um deles. Vou pegar a versão que eu gostei mais, ó, 78%. Vou pegar uma que eu gostei. Incrível. E o direito autoral disso? Como é que... Guilherme, esse é um tema, uma discussão, né? É uma discussão importante, porque eu não estou pagando nada ainda para o Romero Brito sobre essa imagem. E isso é uma discussão corrente, tá? Eu não tenho ainda a resposta de como vai ser isso. Escolher uma delas aqui, ó, vamos pegar essa 2. Artista. Ó, vou pegar essa 2, gostei dela, eu vou separar ela 2, ó. Eu criei ela aqui para uma versão final, aí eu posso fazer ela ficar uma versão final e utilizar ela para qualquer coisa, fazer uma propaganda de saxofone aí com o Romero Brito, vou lançar a nova coleção dele, né? E depois eu falo com ele como que eu faço para pagar os direitos autorais que o Guilherme está mencionando. Mas essas coisas, ó, peguei, versão final, posso olhar para a web aqui, já vou botar ele na web, ele vai dar ele está pedindo para confiar aqui, então beleza. Aí você, para uploadar para você mesmo, para se mandar, você manda, compartilha, é isso? Eu mandei, compartilhei, ele já está aqui no meu site, aqui que está na outra tela, mas escolhi essa imagem, já mandei para mim, baixei. Ficou bonito, então, hein? Ficou bonito, né? Vamos mostrar de novo a do rinoceronte e fazer uma avaliação que nem essa, saiu perfeita. O cara tá tocando saxofone, tá nas cores do Romero Brito, parece um vitral, na verdade, né? Quase um vitral, podia ser um vitral de uma igreja, né? Na França ou na Alemanha. Mas vamos lá, ele produziu também rapidamente, o primeiro pedido foi o rinoceronte. Não ficou tão bom. E aí por que não ficou tão bom? Porque eu acho que eu esqueci de falar para ele colocar numa versão mais humana do rinoceronte, o rinoceronte de pé, né? Pedindo, porque aí o rinoceronte não tem mão, né? Como que ele vai segurar o cartão de crédito e vai comprar uma Coca-Cola? Ele criou uma versão que deu para resolver o problema, mas eu tinha que explicar melhor para como deveria ser aquela imagem para parecer o rinoceronte. Então, vamos pegar uma delas, vamos olhar em detalhes aqui, alguma delas? A 2, a 3? Sim, vamos, porque assim as 4 estão de longe. 3 aqui? Pode ser. Essa versão do Midjourney é a qual? É a última? Essa é a versão 5 dele já. Eu estou usando a versão 5, você pode usar qualquer uma delas, né? Mas eu estou usando a versão 5. É a melhor de criação de imagens? Eu diria que hoje é uma das ferramentas mais completas, sabe? A qualidade que ela gera de imagens, vocês estão vendo E ela é paga, né? A versão hoje do Midjourney, hoje ela está paga. Todas elas aí a Midjourney tinha uma versão gratuita. Hoje ela não tem mais essa versão gratuita, ela só tem a versão paga. Até porque falaram que estava tendo muito mau uso, eles não conseguiam identificar, né? O pessoal fazendo isso para... Olha lá aqui, ó. A pessoa fazendo isso usando essa tecnologia para coisas estranhas, né? Pode criar problema, né? Então você vê o poder, né, da imagem. Olha a Coca-Cola aqui. Eu só não achei o cartão de crédito ainda. Esse ficou sem o cartão de crédito. Tá sem o cartão de crédito, mas tá o rinoceronte na selva com uma Coca-Cola, que espécie de Coca-Cola no nariz, só que ele não tá usando o cartão de crédito. Sacana, hein, rinoceronte? Pegou de graça essa Coca-Cola. Mas muito legal. Bom, Alexandre, isso tudo é muito fantástico, mas também assusta um pouco. Então, você como pesquisador aí nessa área, como é que você vê os impactos que isso pode ter, puxando principalmente para empregos, né? Para profissões que isso pode afetar. Então, para a gente entrar um pouco nessa discussão, que é muito importante também da gente falar desses riscos que ela tem também, a tecnologia. Pô, Guilherme, pergunta muito boa. Eu acho que nós vamos ter... Eu tenho uma certeza, né? Uma opinião, mas eu tenho a minha certeza, que os empregos vão mudar. A maneira com que a gente faz o nosso trabalho, com base nessas tecnologias, vão mudar radicalmente, vão mudar de forma que algumas das profissões vão ser muito irreconhecíveis do ponto de vista que nós temos hoje. Mas você fazia isso sozinho, você escrevia tudo isso, você gerava, desenhava, né? Tudo isso, falando, não, agora você tem ferramentas que você pensa, você imagina, você direciona ela, você é como se fosse um coaching dessa
ferramenta e ela vai fazer o trabalho mais recorrente, mais exigente das coisas, né? E isso muda completamente todas as profissões. Para você fazer análise muda, para você escrever conteúdo muda para o jornalista, muda para o professor, muda para todo mundo. Para o advogado, para o desenhista, para o diretor de arte. Então, para encerrar, que a gente já pegou bastante do seu tempo, Alexandre, eu queria que você desse uma dica aqui, por exemplo, que cursos ou que workshops, que formação a gente que quer passar por reskilling, né? Porque a gente já tem que se adaptar a esses novos tempos, né, Gui? A gente deveria fazer. Eu acho que é importante estar acompanhando esses conteúdos, né? Então, um primeiro espaço que eu acho que é muito bom de ver, o Febraban Tech fala de tecnologia, né? A gente tem lá, eu mesmo escrevo, e o meu último texto, o texto mais recente, fala justamente sobre essas questões éticas, as questões do receio dessas novas tecnologias, e é um lugar para você acompanhar. Fora isso, você tem instituições como a própria i2AI, Associação Internacional de Inteligência Artificial, tem muito conteúdo gratuito, eventos gratuitos e cursos específicos sobre inteligência artificial. E na internet, né, é um mundo vasto para você buscar mais sobre conteúdos interessantes. E o que eu acho legal dessas novas tecnologias, Mona, se você pega um ChatGPT da vida, né, entra lá, conversa com ele, pede para ele te guiar nos assuntos. Fala, olha, eu queria aprender mais sobre esse tema. Como que eu posso saber mais? Ele pode te direcionando, pode poder te ajudar passo a passo, como se fosse um colega de tutoria. Fala, olha, faz isso, aprende mais sobre esse detalhe, aí você vai lá, pegou o tema, é um assistente, né? É um assistente, né? Eu falo, eu tenho que montar uma mesa aqui, um painel, eu preciso de 3 profissionais falando disso e daquilo. Quem você acha? Faz lá a pergunta, já espera a resposta. Depois checa se essas pessoas existem mesmo. Pois é verdade. Demais. A gente lá na FIA, na USP, na Starce, que eu dou aula, a gente tem... Eu falo muito sobre essas tecnologias para o público executivo. O que eu acho que é importante, e eu acho que esse é o ponto que eu queria deixar como mensagem, que o Guilherme também trouxe, as profissões vão mudar. Agora, certamente, as pessoas que entenderem melhor sobre essas tecnologias, souberem usar essas tecnologias, elas saem em vantagem. Porque a performance dessas pessoas em fazer o trabalho, qualquer que seja ele, vai ser mais rápido, vai ser mais efetivo, vai ter mais abrangência. Então, eu acho que a recomendação que eu dou para quem está nos ouvindo hoje é que vá atrás. Né? Não é tão difícil quanto você imagina que é. E depois que você romper essa barreira de entrada, que é, entendi um pouquinho como funciona, você vai ver o salto que você pode trazer de performance para o seu trabalho e também para as suas decisões na vida pessoal. Então, eu realmente recomendo que você conheça um pouco mais sobre isso, aproveite os conteúdos da Febraban Tech, vai ter o evento aí muito legal que vai discutir sobre os temas do setor financeiro. Então, eu acho que tem que ficar atento, porque é um momento de disrupção, um momento de mudança e tem muita oportunidade aí pela frente. Alexandre, só a última, o ChatGPT tem uma versão gratuita também? O ChatGPT, a versão que usa o GPT 3,5 é gratuita, a 4 paga. Agora, os valores que estão sendo colocados para esses sistemas estão muito já acessíveis, eu diria, né? Então, tem hora que vale a pena você fazer um esforço adicional, pagar lá um valor para pelo menos testar e ver a diferença. Ver a versão gratuita, ver a versão paga, ver a diferença de performance e aí você decide. Fala, vou continuar pagando, porque não é um pagamento anual, é um pagamento mensal, você testa, verifica, funcionou, vai, se não, vai na versão gratuita mesmo que já resolve, né? Tá certo. Quero agradecer muito aqui a sua participação, Alexandre Del Rey, né, que vai estar com a gente no Febraban Tech, a Alexandre, que é colunista da plataforma Febraban Tech, a do Guilherme Borini, né, fazendo já um aquecimento para o evento Febraban Tech. Daria para passar o dia inteiro conversando sobre esse assunto tão instigante, tão polêmico, né, que são essas novidades tecnológicas. E se você gostou desse debate, então, nós temos um convite especial para você participar mesmo do Febraban Tech, que é o maior evento de inovação tecnológica do setor financeiro. Ele vai acontecer entre 27 e 29 de junho no Transamérica Expo Center, aqui em São Paulo. E esse assunto estará nos debates e o Alexandre Del Rey também vai estar lá, como ele já falou, participando de um dos painéis. As inscrições para o evento estão abertas no site febrabantech.com. E não perca também a nossa segunda entrevista especial sobre esse tema, IA,
inteligência artificial com o publicitário, futurista e empreendedor digital Walter Longo. Ele garante que a IA vai nos ajudar a nos tornar mais humanos. Será? Não perca. Vai ao ar na próxima semana, então acompanhe a gente lá. Até a próxima.